O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus sempre tem um recado para nós, né? Um recado direto para a nossa vida. E qual será o recado da passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir? Está logo no início. Fala que Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou a pregar, né? À sua frente, aonde ele mesmo devia ir. O que será que isso quer dizer para nós hoje? Primeiramente, Jesus escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2. Esse outros 72 discípulos significa que havia mais gente, né, envolvida na evangelização, mais do que os 12 apóstolos, né? Aqui está falando de outros, né? Outros 72, 72 além dos 12 apóstolos. Então, se ele enviou 2 a 2, são 36 duplas, né, que ia de casa em casa, preparando o terreno, né, aonde Jesus mesmo devia ir. Isso significa que desde o início, a pregação do Evangelho não contou somente com a ação, né, a pregação de Jesus e dos 12 apóstolos,
havia mais gente que se comprometia com o anúncio do Evangelho. Então, esse trecho de hoje está respondendo: quem é que deve evangelizar? Há uma organização da pregação, da evangelização na igreja, né? Jesus, os 12 apóstolos, podemos interpretar assim, representam a organização, o Papa, os bispos, os padres, essa organização da evangelização. Mas não basta, é necessária a ação de mais gente, o envolvimento de mais gente, como desde o início. Se não fosse o envolvimento dos outros evangelizadores lá desde o início, a palavra de Deus nunca teria chegado até os confins da terra. Por mais que Paulo, apóstolo, fosse esforçado, foi o mais entusiasta, né? Pregador do Evangelho, que percorreu todo o mundo conhecido daquela época, anunciando a palavra, fundando comunidade cristã, a ação deles, né, dos apóstolos sozinho, nunca teria dado conta. Onde Paulo ia, ele fundava a comunidade e lá ficavam pessoas da comunidade, evangelizadores, evangelizadoras que levavam adiante o anúncio da palavra. Senão, não teria acontecido o anúncio do Evangelho até os confins da terra. Então, isso significa que não só o Papa, os bispos, os padres são os encarregados de evangelizar. Cada fiel batizado, todo mundo que é da comunidade cristã tem que achar a sua forma, né, de evangelizar, de colaborar para que a mensagem do Evangelho chegue ao coração das pessoas. Isso nos coloca um desafio, não? Será que cada comunidade nossa tem 36 duplas de evangelizadores que vão de casa em casa, né? Aonde Jesus deve ir, né? É interessante, aonde ele devia ir? Isso é de casa em casa. Já pensou, né? Se a nossa comunidade tivesse, né? Nós não temos ainda, né, Márcia e Telenir, não temos ainda 36 duplas, né, de catequistas do batismo, né, para preparar os pais e os padrinhos. No Cursilho também não temos ainda 36 duplas, né, para ir, né, de casa em casa, né, evangelizar, né. Os ministros, será que temos na nossa comunidade 72 ministros, não? Que vão de casa em casa, não? Levando a comunhão para os doentes, não? Para aqueles que mais precisam? Acho que não temos ainda, né? Na pastoral social, né? Cadê o Leone, meu parente? Está ali, não? Não temos ainda 36 duplas, não? Que ajudem a localizar as pessoas mais necessitadas da comunidade para socorrer, para ajudar a quem precisa. E é isso a tarefa da comunidade, é levar Jesus aonde ele deve ir, isto é, de casa em casa. Já pensou se a nossa comunidade, né, se tornar, como disse a primeira leitura, como um rio, né, que invade as casas, mas com um rio de paz, né? A gente vê nessas enchentes por aí que a água invade as casas, né? Ele causa estrago, né? Mas se a comunidade for um rio de paz, né? Pessoas que vão de casa em casa buscando evangelizar, né? Encontrando os casais, né? Aí cada movimento, cada pessoa tem de encontrar o seu jeito, né? Pode ser assim que haja grupo de casais, ou no Cursilho, ou em outros movimentos, né, que vão encontrar os recém-casados, né,
que às vezes estão com dificuldade no relacionamento, né? Porque a vida é assim. Às vezes as pessoas têm problemas não porque elas são más, né? Mas porque na vida existem desafios, né? E o amadurecimento na fé, o amadurecimento humano, não acontece assim de uma hora para outra, né? E nunca acontece sem desafios. Às vezes as pessoas precisam de ajuda. Então, a palavra de hoje nos lança um desafio. Vamos formar mais evangelizadores, né? Duplas ou gente mesmo, né, com o próprio talento, né, que possa colaborar mais, né, com a evangelização, né, para que a nossa comunidade seja um rio de paz, né, a entrar nas casas, levando a boa nova. Porque a evangelização, ela tem que ser assim, como uma proposta de paz, né, que leve a concórdia às pessoas. Se a gente for evangelizar dizendo assim para as pessoas, olha, vocês estão afastados da igreja, viu? Vocês têm que participar mais, vocês têm que confessar, vocês têm que isso, têm que aquilo. Isso não vai atrair. As pessoas querem encontrar a paz. As pessoas têm, o Evangelho tem de se apresentar como o tesouro escondido no campo, que a pessoa descobriu, né? Vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo com o tesouro. É assim, o Evangelho tem de ser apresentado como uma proposta de alegria, uma proposta de paz, né? Que torne a vida das pessoas melhor, né? Onde as pessoas se encontram a si mesmas. Que nós, como comunidade, cada um do seu jeito, né, encontre a maneira de evangelizar. E vocês, pais e padrinhos que hoje batizam seus filhos e afilhados, não se esqueçam, vocês são os primeiros evangelizadores de seus filhos e afilhados. E vocês nem precisam ir de casa em casa para evangelizar seus filhos, eles estão lá, né? Na sua casa, com o seu exemplo, com a sua palavra, vocês têm de educar, né, seus filhos, suas filhas, na fé cristã, ensinando que pertencer a Jesus, praticar os seus ensinamentos, nos torna pessoas melhores. E os padrinhos não são figuras decorativas, né? Tem de acompanhar, né? Tem de ajudar e colaborar, né? Para que o seu afilhado, a sua afilhada, cresça na fé. E agora vamos continuar a celebração, né, e o rito do batismo com as promessas do batismo. Todos de pé, vamos renovar